Olá, amigos iluminados. Se eu contar pra vocês o que aconteceu, ninguém acredita. Tinha gravado o vídeo todinho. Bem no final, do nada, o meu Google entrou como pesquisa, apagou tudo que eu falei. Então eu vou gravar tudo de novo. Falar tudo de novo pra vocês. Ainda bem que vocês vão ver só uma vez, né? Porque imagina, ninguém ia aguentar ficar ouvindo de novo tudo, né? Que eu tô falando. Então vamos lá. Segundo vídeo da nossa semana aí, da nossa série sobre arquétipos, né? Eu aqui toda empolgadona falando pra caramba sobre os arquétipos e veio, acaba minha gravação, deu tilt, apagou tudo. Então, vamos falar aí sobre os arquétipos segundo Jung, as suas características e ver o que vocês vão se identificar, qual deles vocês se identificam. Na realidade, você estudando sobre arquétipos, né, a gente acaba estudando muitos arquétipos de Jung. Mas hoje em dia tem diversos tipos de arquétipos. A gente vai falar nos outros vídeos aí um pouco mais sobre outros tipos de arquétipos. Tem os arquétipos de marca, que são usados muito na questão de propaganda, né? Tem os arquétipos femininos, os arquétipos animais. Então, assim, tem vários tipos de arquétipos aí. E são estudados, mas todos se ligam e todos partiram dos 12 arquétipos de Jung, que nós vamos falar aqui. Suas características principais. Eu não vou ficar entrando em detalhes sobre cada um, acho que é legal. Quando você se identificar com um, pesquisar mais sobre isso. E isso que é o importante, isso que é o bacana. Você pesquisar mais e vale muito a pena. É um estudo, assim, incrível. E quando você começa a se identificar com os arquétipos, começa a perceber qual tem na sua personalidade, e aí você começa a identificar até os defeitos, sabe? O que você tem de consertar aí um pouquinho, que fala sobre esse arquétipo. E isso é muito bacana. Então vamos lá? Segundo vídeo, falando sobre arquétipos. Estudando o nosso inconsciente coletivo, Jung conseguiu mapear os 12 tipos de arquétipos. Cada um com suas características principais, suas características, seus princípios, motivações. E segundo Jung, todo ser humano deveria fazer parte desses perfis, tendo como principal apenas um arquétipo, tá? Ele fala muito isso. A gente acaba tendo características de outros, mas a gente tem um arquétipo principal, tá? E eles foram divididos em 12. Inocente, explorador, sábio, herói, fora da lei, mago, cara comum, bobo da corte, amante e prestativo. E nós vamos agora falar um pouquinho sobre cada um desses arquétipos. Número 1, o inocente. O inocente é aquele cara otimista, sonhador, esperançoso, é aquele que pode apresentar uma certa ingenuidade e evita o conflito ao máximo, o que pode levá-lo à estagnação, tá? Seu desafio é a necessidade de agradar e pertencer a algum lugar. E o seu principal objetivo é ser feliz. Às vezes a gente olha para a pessoa e fala, nossa, como essa pessoa é inocente. Porque ela tem essas características. Ela quer pertencer a algum lugar. E assim, isso é um grande desafio para ele, esse pertencimento, tá? O segundo é o sábio. E o sábio, né? Ele é lógico, ele é verdadeiro, ele é criterioso, ele busca a verdade por meio do conhecimento, ele está sempre buscando conhecimento, sempre buscando aprender, ele sempre aprende coisas novas. Ele é aquela pessoa que está sempre estudando, está sempre ali se identificando, tentando inovar, achar coisas, sabe? Aprender o tempo todo. O conhecimento é sua característica central. Tem uma tendência a ser metódico e muito detalhista, e em seu maior desafio é ficar preso nos pormenores e agir pouco. Porque às vezes é tanto conhecimento, tanta coisa que ele quer aprender, ele é tão sábio, mas ele não bota isso em prática.
ele demora a colocar isso em prática. E isso é o seu grande desafio. É colocar em prática tudo que ele aprendeu. Porque ele é sábio, ele saca das coisas, mas ele precisa colocar isso em prática. O terceiro é o aventureiro. O nome já diz: liberdade, ousadia, independência. O lema dele é tipo assim: há tanta vida lá fora e ele quer viver tudo. Ele quer se aventurar em tudo. Ele quer sempre coisas novas. Ele tá buscando isso, sabe? E ele busca por uma vida sem rotina, com autenticidade. E isso é muito marcante nesse arquétipo. Seu maior medo é se tornar conformista e seu desafio é lidar com o seu idealismo, que pode transformá-lo em um indivíduo sempre insatisfeito, porque ele quer tanto se aventurar, ele quer tantas coisas novas, que às vezes nunca, nada na vida vai satisfazê-lo. Ele tá sempre em busca de algo, sabe? Então ele nunca tá satisfeito com nada. Isso é muito ruim também. O quarto, rebelde. E aí, falar do rebelde é aquela pessoa que tem uma personalidade que gosta de questionar, provocar, quebrar as regras, né? Todas essas regras vigentes que a gente conhece. É aquele cara que levanta sua bandeirinha e vai lá. Seu principal objetivo é transformar o que está obsoleto, que é antigo, que ele acha que é obsoleto, né? Que é antigo. E seu principal desafio é lidar com uma certa tendência à autodestruição. Porque ele é uma questão assim de respeito mesmo, de ter paciência. E ele quer mudar, quer tão rebelde, reclama de tudo. E tem que ver se ele não tá se auto-sabotando, sabe? O quinto, o mago. O mago, gente, é intuitivo, visionário, é um inventor. Esse arquétipo não dá muita importância para questões mais objetivas, sabe? E lógicas. Ele é exatamente o oposto disso. Está ligado a temas como crenças, religiões e deseja compreender as leis que regem o universo, tudo que é o universo. O desafio, né, o desafio dele consiste em barrar a tendência à manipulação, idealismo e solidão. Esse é o maior desafio dele, a solidão. O sexto arquétipo, todos nós conhecemos, é o herói. Um exemplo. Cinema. A gente tem lá os grandes heróis. E o que baseia a história do herói? Sempre foram injustiçados, tiveram uma vida de sacrifício, ou perdeu a família. Sempre são histórias assim, né? E aí ele surge com uma força interna incrível. E ele vence isso e consegue vencer na vida e consegue ser o grande herói, né? Isso é uma figura muito presente no nosso dia a dia. A figura do herói, ela está aí no nosso dia a dia. Quantas e quantas pessoas a gente não tem essa história, não passam por isso? A história do pobre coitado lá, que sofreu alguma coisa, mas que venceu e melhorou e se tornou o super, ou a super heroína. Então, assim, isso é muito presente, esse arquétipo. A gente vai lá no nosso inconsciente, a gente já consegue. A gente fala de heróis, já vem imagens na nossa cabeça de heróis, entendeu? São sempre essas pessoas que sofreram algum tipo de injustiça, tá? Ele é o protagonista, ele é corajoso, ele tem vitalidade. A figura do herói, ela busca sempre provar o seu valor por meio de atitudes grandiosas e corajosas. E com o objetivo de buscar o bem maior para todo mundo. Geralmente possui uma causa ou uma bandeira. É uma figura muito trabalhadora, né? Está sempre buscando e procurando crescer e vencer. Ele é representado muito no cinema, na área da publicidade. Ele é sempre representado por um guerreiro, por alguém que luta muito, né? Aquele cara que é o jogador da equipe, né? O vencedor, que agrega todo mundo. E seu maior desafio é lidar com a arrogância. Satisfação de ver. Gente, tocou aqui o meu celular. Não sei se isso vai sair no vídeo, entendeu? Mas isso aí desconsidera, por favor. E vamos continuar, porque eu já desliguei aqui.
Então, o maior desafio do herói é lidar com a sua arrogância e ambição. Porque, assim, tudo que é demais não é legal, né? Então, a gente tem que ter uma ponderação em tudo, um equilíbrio, né? A gente fala tanto em equilíbrio nas terapias, é exatamente isso, é a busca do equilíbrio, né? Esse protagonismo de herói também tem que ter muito cuidado com isso, né? Para não se tornar uma pessoa tão arrogante, ambiciosa, enfim. O 7º arquétipo é o amante. E o amante, ele é a intensidade, a intimidade e a sensualidade. São pessoas com grande senso estético, atraentes e movidas pelo desejo de parceria. Não só no amor romântico, né? Não só na área do amor, no romantismo, mas em todas as formas em que esse sentimento se manifesta. O principal desafio é perder sua própria identidade pelo desejo intenso de agradar e encantar o outro, tá? Às vezes acontece isso. Saber dizer não é incrível. Às vezes você quer tão agradar o outro que não sabe, deixa de dizer não para agradar alguém. Isso é um grande desafio. O 8º é o comediante. E o comediante, como o nome já diz, também conhecido como arquétipo do bobo da corte. Seus princípios são pautados pela diversão, leveza e espontaneidade, sem muito receio de julgamento alheio. Seu principal talento é a alegria e sua missão é levar isso para o mundo. Seu desafio é não se manter na superfície das coisas e também aprender a administrar melhor o seu tempo. Porque ele quer, sabe, o bobo alegre, né? O bobo alegre, ele não se prende às coisas, então ele é muito superficial, ele precisa administrar o tempo, não precisa aprender a não ser superficial, né, nas coisas. O 9º é o comum, a pessoa comum. Realismo e simplicidade. Aqui não é uma questão de se destacar, e sim de pertencer. Não tem a necessidade de impor suas convicções ao meio que se encontra, deseja apenas desenvolver virtudes comuns e ser útil. Só quer ser útil. Costuma ser representado pela figura do bom vizinho, do funcionário padrão, responsável e do realista, sem grandes pretensões. E essa característica é justamente seu grande desafio. Não ter pretensões, não ter desejos, não ter ambição, mudança, querer coisas novas, sabe? E isso é um grande desafio para quem é esse cara comum aí. O 10º arquétipo é o prestativo. E o prestativo é aquela pessoa altruísta, tem altruísmo, proteção e compaixão. Ele é aquele cara que ama o seu próximo como a ti mesmo. Esse é o seu grande lema, sua bandeira. E seu maior desejo é cuidar e ajudar do maior número de pessoas. Agora, o seu desafio é não carregar as dores do mundo e também não sufocar quem o rodeia. Porque às vezes você querer dar demais, se doar demais, você esquece de respeitar o espaço do outro, né? Você acaba invadindo aí os espaços, não consegue entender que as pessoas também têm seus desejos, né? E aí, respeitar o espaço do outro é muito importante. Isso é um grande desafio para quem tem essas características desse arquétipo. O 11º é o governante. E o governante é o líder. Ele é sólido, ele é a excelência, né? A responsabilidade é um traço marcante desse arquétipo que costuma atuar muito bem diante de regras claras. Existe também a necessidade de controle e poder. E seus desafios implicam em saber delegar e ser flexível. Às vezes as pessoas, elas não sabem delegar. Ela centraliza o poder e não sabe dividir isso. E isso é o que tem que ter cuidado. Você ser líder, você também tem que saber delegar. Você ser líder, você também tem que saber ouvir, sabe? Então, assim, tem que se ter um olhar quando você é líder. Líder é exemplo. E o 12º é o criador.
E esse arquétipo é o da imaginação, da arte, da inovação. Ele quer inovar. Sempre em busca de harmonia e também de reconhecimento. É semelhante ao explorador no sentido de buscar novas soluções para situações arcaicas e desafiadoras. Geralmente é muito perfeccionista, tá? E se recusa em ficar preso à mediocridade. Seu desafio é a inconstância e pensar muito mais do que agir, porque pensa tantas coisas, ele quer inovar tanto, e aí ele não age. E agora vocês têm os 12 arquétipos. Nós vamos falar nos próximos vídeos sobre outros tipos de arquétipos em outras áreas, tá? Que são baseados todos em Jung, tá? Nos arquétipos de Jung. E você já viu aí algumas características. E consegue se identificar? Qual é o seu principal arquétipo? Eu consegui identificar o meu principal arquétipo, assim, bem rápido. Mas eu tenho várias características de outros arquétipos. E aí, é o que Jung fala. A gente tem um principal, mas a gente também tem características de outros. Então, a gente também pode ter características de outros arquétipos. Nada é imutável, né? As coisas, elas podem ter essas mudanças. E você, consegue se identificar? Gente, segundo vídeo aí, aguardem o terceiro da nossa série sobre arquétipos. Beijos de luz pra vocês, espero que fique gravado agora, que dê tudo certo. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.